com a proposta de montar, compor um brasão para, até então, a Comissão Arquidiocesana para Coroinhas, Acólitos e Cerimoniários. Nós mudamos esse nome, agora nós somos o Serviço Arquidiocesano para os Jovens que Servem ao Altar. E o brasão ficou assim. Então vamos agora para uma explicação do nosso brasão. Bom, com relação ao escudo, o nosso escudo, ele é uma forma estilizada do escudo suíço. O escudo suíço, ele tem a parte inferior em forma de ponta e a superior recortada. Por que é uma forma estilizada? Porque o escudo suíço mesmo, ele não tem esse formato. Ele tem um formato mais simples. O nosso escudo, ele é mais trabalhado, né? Só isso já é motivo suficiente, sem querer aí deixar vocês tristes, para tornar o nosso brasão um pseudo-brasão. O nosso brasão é um falso brasão. Existem algumas leis para a heráldica e uma delas diz que o modelo do escudo não pode ser mudado. Bom, nós mudamos o modelo. O que acontece? O escudo, originalmente, ele surgiu como uma forma de distinguir pessoas por feitos grandiosos. Depois, essas pessoas começaram a tornar o escudo uma herança hereditária. Ele passou a designar famílias. Com a queda da aristocracia e o surgimento aí da burguesia, né, no novo cenário político, o escudo perdeu muito o seu significado, o seu simbolismo. Atualmente, ele serve para designar entidades, corporações, né? Bom, ele é um modo simbólico, né, de resumir os ideais, portanto, de um grupo de pessoas, no nosso caso, né, que é um escudo para uma entidade. Ele é dourado. A cor dourada, ela tem dois simbolismos fortes, caros a nós, né, os jovens que servem ao altar. Em primeiro lugar, o dourado é a cor litúrgica que, como vocês devem saber, substitui todas as outras, exceto o preto, a cor negra, por motivos óbvios, né? Além disso, ele faz referência a uma tradição interessante aqui na nossa igreja de Brasília. Aqui em Brasília, nós temos um padroeiro, que é na verdade o co-padroeiro, né, por tradição, para os jovens que servem ao altar. Quem é? Quem arrisca ele? São Domingos Sávio, é o nosso co-padroeiro, né? São Domingos Sávio, ele também é chamado, um apelido carinhoso, né, que deram para ele, de o menino de ouro de São João Bosco. Então, o dourado, ele tem esses dois significados. Ele significa tanto a cor litúrgica, que substitui todas as outras, porque a ação litúrgica por excelência, ela é solene, né? Pois se trata do sacrifício de Cristo na cruz. E mesmo aquelas que não são necessariamente o sacrifício de Cristo, elas têm um caráter solene, porque é o próprio Cristo agindo no sentido de nos salvar, né, através dos seus sacramentos. Além disso, o escudo, ele tem essa outra cor, que é a cor vermelha. Os símbolos também são em vermelho, né, como vocês podem ver. A estrela e a uva e o trigo. Nós vamos primeiro para a cor vermelha. Qual o simbolismo da cor vermelha? A cor vermelha remete também à cor litúrgica para o martírio, também para o Espírito Santo, né? Mas em especial nós queremos aqui falar sobre o martírio, por conta aí sim do nosso padroeiro. E isso vem de cima para baixo, né? De lá do Vaticano até nós, né? Quem é o nosso padroeiro que é o Marte? São Tarcísio, justamente. A cor vermelha faz referência, portanto, a São Tarcísio. Também tem um forte significado no sentido de que, não sei se vocês se lembram, mas quando o Papa Bento XVI ele fez aquela viagem dele à Inglaterra, ele falou muito sobre o martírio. E ele falou que nos nossos dias, nós, os cristãos, sofremos um outro tipo de martírio, além daquele que nos faz derramar o sangue. Qual é? É o martírio da ridicularização. Nós que estamos aí nas nossas comunidades, né, levando à frente algum trabalho pastoral, temos que lidar muitas vezes com isso, né? O fato de sermos ridicularizados, às vezes dentro do próprio ambiente de comunidade. Pois é.
Isso faz referência, a cor vermelha faz referência a isso também. Bom, nós temos então como símbolos, né, a estrela e a uva e o trigo. A estrela é uma tradição heráldica eclesiástica antiguíssima. Ela simboliza a Virgem Maria, né, que, segundo o Papa, acho que foi Paulo VI, bom, segundo o Papa aí, também é chamada de a estrela da nova evangelização. Como o Padre Miguel acabou de falar há pouco, né? Nós também devemos estar envolvidos na evangelização. É o caráter missionário, né, de nós que servimos ao altar. A nossa ação pastoral, ela não se resume só à hora da missa, a levar o vinho, a levar a água, a levar o cálice. Ela não se resume a só isso. Ela se resume a um testemunho forte, né? Ela também é um testemunho forte e decidido de Jesus, lá onde estamos. Seja na escola, seja em casa, seja com os vizinhos, seja comprando pão na padaria, seja tomando Cetacil no posto de saúde. Um testemunho forte e decidido de Jesus. Você não precisa falar assim, eu amo Jesus. Você precisa se comportar como quem ama Jesus. A nova evangelização se trata principalmente disso. São Francisco de Assis, ele falava, né? Nós devemos evangelizar sempre, algumas vezes com palavras. Algumas vezes com palavras. A maior evangelização que nós prestamos, ao outro, é o testemunho. É justamente o testemunho. E o testemunho é mais difícil do que um discurso bonito. Não é verdade? Testemunhar Jesus é mais difícil do que falar dele. Falar dele todo mundo consegue. Uns melhor que outros, né? Mas todo mundo consegue. Agora, testemunhar Cristo, isso exige muito de nós. Existe toda uma vida de dedicação. Então, a estrela faz referência a Maria, né? Essa que foi quem melhor evangelizou, a estrela da nova evangelização. Depois, o vinho e o trigo fazem referência à ação litúrgica na qual nós habitualmente desempenhamos o nosso ministério, que é a Santa Missa. Bom, isso é clássico, né? Não precisa dar muito detalhe. Além disso, nós temos a Catedral de Brasília, né, representada por esses traços também estilizados aí, fazendo uma referência ao fato de que o nosso âmbito de atuação, né, a equipe o serviço arquidiocesano para os jovens que servem ao altar, ele tem um âmbito de atuação arquidiocesano. Então, assim, nós não somos um bando de pessoas muito bem dispostas, né, com muita força e pessoas que não tem um norte, né, que está aqui apenas para preencher o tempo de sábado à tarde. Eu acho que se fosse esse o caso, vocês teriam o melhor que fazer. Né? Nós estamos aqui porque estamos montando, né, tentando pensar junto, né, uma formação a nível arquidiocesano para os nossos coroinhas, os nossos acólitos, os nossos cerimoniários, de modo a dar o quê? Maior estrutura, entendeu, para essas realidades pastorais, para oferecer um serviço pastoral cada vez melhor. O nosso âmbito de atuação, portanto, é arquidiocesano. É também tradicional colocar embaixo do brasão um mote, uma frase que resume os nossos ideais. Esta frase aí, ela é tirada da Sagrada Escritura, é de um salmo, o Salmo 100, versículo 2, que diz: servir ao Senhor com alegria. A nossa ação pastoral, ela se resume justamente nisso: servir ao Senhor com alegria. É o nosso projeto de vida. Você não tem que servir ao Senhor com alegria só na hora que você está colocando a sua túnica com aquela capinha colorida nos ombros. Você tem que servir ao Senhor com alegria aonde quer que você esteja. Entra a questão da nova evangelização. E de onde a gente tira a força necessária do sacrifício da missa? Porque dar o testemunho de Jesus é difícil, é exigente. Bom, essa é a explicação. Além disso, eu quero falar também com vocês agora neste momento sobre uma proposta da comissão desse ano, né, que é o Estatuto. Como vocês sabem, atualmente, na Arquidiocese de Brasília, o nosso serviço pastoral, ele é muito o quê? Desarticulado. Ele é muito desarticulado, né? Cada paróquia tem o seu grupo de coroinha, o seu grupo de acólitos,
seu grupo cerimoniário, dá a formação do jeito como quem entende que a formação deve acontecer, mas não existe o quê? Não existe interação entre as paróquias, a nível de vicariato, muito menos a nível de arquidiocese. Prova disso é que eu tenho absoluta certeza que existem mais paróquias na arquidiocese de Brasília do que as que estão representadas aqui, né? Nós não temos o que então? Nós não temos um esforço conjunto. Mas Paulo, isso é possível? Portugal conseguiu. Eles têm lá o Serviço Nacional de Acólitos. Eles têm um Serviço Nacional de Acólitos. Então, o âmbito de atuação deles ainda é maior que o nosso. Bom, o desafio é grande, claro que o desafio é grande, né? Mas não é. Dificuldade não são obstáculos. Dificuldades não são obstáculos. Então, nós estamos aí planejando um estatuto. Neste estatuto, nós vamos pensar a nossa atuação, o nosso serviço, né, junto aos coroinhos, cerimoniários, acólitos e demais jovens que servem ao altar, como os guardiões, por exemplo, né, de um jeito bem mais estruturado, né, para dar uma uniformidade a nível arquidiocesano, a nível de vicariato, colocar em contato as nossas paróquias, né, mobilizar as nossas comunidades, para que o acompanhamento desses jovens não se resuma à formação inicial, porque todo mundo aqui sabe que hoje em dia os trabalhos com os coroinhas se resumem a quê? A uma formação inicial, que é uma formação sobre como eles devem se comportar para servir na missa. Às vezes a gente nem entra muito no detalhe da espiritualidade da Santa Missa. A gente nem privilegia o fato de que eles também estão participando da missa, mas apenas o fato de que eles devem servir bem, né? Sem saber exatamente por que eles estão servindo ou para que eles estão servindo. Nós não entramos nesses detalhes. E depois disso, a gente passa a se reunir uma vez por mês com eles para fazer o quê? Definir escala. E aí passa anos e anos como coroinha, como acólito, como cerimoniário, e ficou nisso. A única coisa que eles sabem é o nome do cálice, da âmbula, sabe diferenciar o que é o sacrário, sabe o que é presbitério, sabe o que é nave, sabe? Mas não sabe mais que isso. Aí o cara chega aí na adolescência, né, dá outro rumo para a vida, e o período de coroinha só serviu. Aí você vai perguntar, e aí, foi significativo para você? Ah, foi, gostava quando você viu o altar, aquela roupa era linda. Mas, de resto, ele não foi evangelizado. A Santa Missa ela serve para isso, para evangelizar. Então, nós vamos aí montar o nosso estatuto, já falando de antemão para vocês, ele vai ser melhor apresentado na nossa segunda reunião do segundo semestre. Mas neste estatuto nós vamos definir aí quem são, qual é a definição do serviço de animação, do serviço arquidiocesano para jovens que servem ao altar, para que eles servem, entendeu? Quem são os responsáveis, qual é a competência de cada um desses responsáveis, como é que vai ser composta a comissão de responsáveis, e blá 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 blá. Mas só para vocês saberem que nós estamos tentando estruturar melhor a nossa ação junto de vocês, para que nós possamos oferecer na nossa arquidiocese, na Igreja de Brasília, um serviço de acompanhamento pastoral cada vez melhor para essas crianças e esses adolescentes. Amém? Amém. Então tá bom. Chega.